com você para nós meditarmos está lá no Evangelho do Senhor Jesus, que João escreveu, capítulo de número 18. João, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho do Senhor Jesus, que João escreveu. Capítulo 18, a partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura? Eu peço que você, sempre como eu tenho dito, a compreensão da palavra, de qualquer texto que a gente vai ler, começa com uma leitura atenta, prestando atenção. Ali nós já começamos a ter a compreensão do texto. Amém? Uma leitura atenta, principalmente da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, é lógico, vai nos fazer a ter uma compreensão daquilo que Deus quer dizer na sua palavra. Está escrito assim, no Evangelho do Senhor Jesus, que João escreveu, capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedrom, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, o que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e paus ou archote e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. E disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, o que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Amém. Só até aí a nossa leitura, amém? Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza, aí no capítulo 18. Nós vamos meditar nesses versículos. Curve tua cabeça. Ore a Deus pedindo compreensão da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, essa noite, mais uma vez, em mais essa oportunidade, está diante de nós, diante da tua igreja, a tua palavra que é poderosa, Deus. Como nós sempre falamos, ela não depende do pregador para agir, ela é poderosa em si mesma. Que hoje ela possa operar no nosso coração, na nossa mente. Abra a nossa mente e o nosso coração para compreender o que a tua palavra diz. Queremos ser edificados, queremos ser alimentados e precisamos desse alimento espiritual, Deus. Senão iremos morrer, senão a nossa vida espiritual irá definhar. Mas isto é alimento, é vida, tua palavra é vida para nós, Pai. Repreenda em nome de Jesus todo intento do inimigo de distorcer a tua palavra, Pai. Queremos ser esclarecidos por ela, queremos ser edificados por elas, queremos ser exortados por ela, porque ela é poderosa, e ela é tão poderosa que ela pode nos curar nessa noite. Ela é tão poderosa que ela pode nos avivar nessa noite. Ela é tão poderosa que ela pode mudar o nosso pensamento nessa noite. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esse texto aí que nós lemos em João, na sequência aqui, ele também está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 47. Ele também está escrito em Marcos capítulo 14, versículo 43. Ele também está escrito em Lucas 22, do versículo 47 em diante. E nós fizemos a leitura aqui em João capítulo 18. Ou seja, os 4 evangelistas contaram esse fato, essa cena que aconteceu ali com Jesus, quando ele estava prestes a ser preso, com aquele beijo que entrou para a história de Judas o traidor. O que eu quero nessa noite dividir com vocês é um pensamento, e eu quero aqui colocar um título para nós compreendermos.
vai acontecer uma cena aqui nesse texto, vai acontecer uma cena muito interessante ali. Jesus está prestes a cumprir o que ele tinha sido designado pelo Pai. Ao longo de todo esse processo de chegar nesse final que se cumpriria o que Jesus veio fazer na terra, ou seja, ele seria entregue, seria crucificado, seria ressuscitado ao terceiro dia, voltaria para o céu e faria a promessa que um dia viria buscar a tua igreja. Nesse processo, Jesus foi escolhendo os seus discípulos, foi mostrando para eles o que iria acontecer. Todo o processo Jesus foi ensinando para eles. Mas vai chegar aqui no final e nós vamos ver que Jesus está reunido aqui com os seus discípulos, e um desses discípulos ele vai ter uma leitura ainda precipitada do que era o que Jesus veio cumprir na terra. E eu quero nessa noite dividir com a gente, uma igreja, que quando a gente tem uma compreensão precipitada dos acontecimentos, tanto espirituais ou como na nossa vida em si, no nosso dia a dia, a gente pode ter muitos prejuízos, tanto para nós como para aqueles que estão à nossa volta. Nós vamos ver que o servo de Jesus, aqui estão todos os discípulos reunidos. Jesus acabara de levar os discípulos para um lugar chamado Getsemane, aonde ele leva os discípulos para orar em particular. Jesus ora com aqueles discípulos, e como que se ele estivesse preparando eles para esse momento em que ele seria entregue nas mãos dos guardas. Os guardas iria se cumprir a profecia sobre o traidor, que era Judas. Iria se levantar o traidor se levantou, com um beijo indicou quem era Jesus, e os guardas viriam buscar Jesus. Tudo está se cumprindo do jeito que Jesus tinha dito. Então Jesus está cumprindo a promessa de Deus. Mas um discípulo aqui em especial, e é somente João que é aqui quem diz quem é esse discípulo. É engraçado que Mateus não fala quem era, só fala que um discípulo arrancou a espada e cortou a orelha do soldado. Marcos também não fala quem era, Lucas também não fala, mas João especifica. E quem é que vai aparecer na história? Pedro vai aparecer nesse momento, e Pedro vai ter uma leitura errada daquela cena que está acontecendo, porque Pedro, ele ainda carrega consigo um conceito ainda errado de que os judeus tinham, de que Jesus, sendo Deus, ele não poderia passar por aquilo que ele passou e que estava programado para ele. Mas o próprio Jesus, ele encerra aqui a leitura que a gente fez no versículo 11, e fala: não beberei eu do cálice do meu pai. O que Jesus está querendo dizer? Eu não vou cumprir aquilo que meu pai designou? Ainda que seja um momento difícil como foi, que momentos antes Jesus aqui junto com os seus discípulos no Getsemane, a palavra diz que Jesus, quando estava orando, quando estava se aproximando o momento dele entregar a sua vida, ele entrou em tamanha agonia que ele chegou a suar gotas de sangue. Segundo os especialistas, para chegar num momento desse em que a pessoa suar gotas de sangue, é porque ela está numa agonia acima das suas forças. Então Jesus sabe que esse momento é difícil, mas tudo já estava programado. E é interessante que um dia, fazendo uma leitura, e quem escreveu esse texto foi o Billy Graham, a gente fica preocupado com os acontecimentos quando a gente recebe uma notícia que o nosso irmão está internado e foi entubado. Estava conversando com o pastor Joel, o irmão Manuel, que foi da nossa igreja. Eu confesso que eu não lembrava dele, mas conversava com ele no Face. O pastor Joel me deu a notícia que ele faleceu lá no norte, eu nem sabia. E não foi do coronavírus, viu, irmão? As pessoas continuam morrendo por outras coisas também. Foi problema no coração, né, pastor Joel? E quando a gente não tem a compreensão do que está escrito na palavra de Deus, dos acontecimentos que viriam antes do fim, a gente começa a se desesperar. A gente começa a entrar em colapso. E muitas pessoas não suportam. E nós vamos ver que Pedro vai ter uma leitura errada desse acontecimento, e ele vai fazer uma coisa que vai desagradar a Jesus. O texto vai dizer, meus irmãos, que Jesus está se preparando para o grande dia que foi marcado desde a criação do mundo. O Cordeiro estava sendo preparado para ser crucificado, para a salvação do mundo. E Pedro, na sua leitura errada, quer impedir isso. Pedro, pensando que sacando a sua espada, ele iria impedir Jesus de cumprir a promessa de Deus.
Fala a verdade, irmãos. De vez em quando a gente não quer resolver as coisas do nosso jeito. De vez em quando a gente não quer entrar em um lugar que não é para a gente entrar e a gente quer resolver do nosso jeito. E a gente vai aprender que às vezes isso vai trazer muito prejuízo para nós. Pedro vai ter uma compreensão errada da cena que está acontecendo aqui. E algumas coisas vão aflorar na vida de Pedro. E eu quero aqui dividir com você depois dessa breve introdução. Primeira coisa, meus irmãos, que quando a gente tem uma compreensão errada dos acontecimentos, quantas pessoas estão agora desesperadas, e não aqui menosprezando, mas falando de que nós temos uma esperança, ainda que o caos comece a tomar conta do mundo à nossa volta, a nossa esperança precisa estar em Jesus. Pedro está pensando ali que aquela cena que está acontecendo é como se Jesus estivesse sendo diminuído. É como se Jesus não tivesse forças para impedir. É como se Jesus fosse alguém qualquer e aquele momento ali seria de até Jesus vai fazer a comparação: vocês estão vindo atrás de mim com paus e com armas. Aí Jesus deixa bem claro: eles não estão tirando a minha vida, sou eu quem estou dando a minha vida. E quando a gente tem essa má compreensão dos acontecimentos, a gente começa a ficar desesperado. E aí estava dizendo o que Billy Graham escreveu quando as pessoas desesperadas vinham conversar com ele. Ele falou assim: calma, gente, vai ficar tudo bem. Eu li a última página da Bíblia, vai acabar tudo bem. Os clientes vai chegar um dia que não vão vir comprar. Calma, um dia vai cuidar do seu dia. Vai chegar um dia que você vai receber a notícia ruim de uma enfermidade, sim, mas a cura sempre vem, seja em vida ou seja no porvir com Cristo Jesus. Nós não podemos nos desesperar e esse desespero nos levar a ter uma compreensão errada do que está acontecendo no mundo. Porque aí vai começar a aflorar o que aflorou em Pedro. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto são 3 lições. Eu quero ser bem breve, eu quero que você preste atenção, por gentileza, e que você acompanhe comigo. Nós temos que tomar muito cuidado. Repare comigo que aquela cena é uma cena de estresse terrível. Eles estão vendo o mestre que eles andaram quase 3 anos com ele, sendo preso como um qualquer. Repare que nós aqui não estamos menosprezando o que eles estão vendo, e também não vou menosprezar quando vier colocar isso na nossa cultura e para a gente entender para a nossa vida qual aplicação nós podemos ter. Eu não estou menosprezando, não vou menosprezar a tua luta e não vou menosprezar a tua situação. Eu só quero contextualizar para a gente entender e tomar cuidado, que uma compreensão errada pode trazer muitos prejuízos para nós. Então lá, os soldados vêm, Judas indica Jesus com um beijo, e então eles vão prender Jesus e vão levar. O que está acontecendo aqui? Pedro, a história bíblica sempre vai contar que Pedro ele foi um camarada meio fora do comum na sua situação de se controlar. Pedro sempre foi alguém que foi de temperamento explosivo, forte. E sempre Jesus foi ensinando para ele que, mesmo ele sendo daquele jeito, um dia Jesus diz para ele que vai chegar um dia: Pedro, você é todo bravinho assim, mas vai chegar um dia que vão pegar você, vai prender você, vão te levar para um lugar onde você não quer ir, e você não vai poder fazer nada, porque você vai estar cumprindo a minha obra. E aí aqui nesse momento vai aflorar em Pedro algo. Pedro vai deixar que a emoção o tire da sua razão. Quantas vezes, se a gente for honesto, quantas vezes a emoção em nós tomou conta de nós e nos tirou da nossa razão? Fala aí no trânsito, quantas vezes você já xingou o cara do seu lado? Ontem estávamos vindo de Itaquá, a Isabelle do banco de trás, só escuta aquele pum, carro. Quando eu saio para fora para ver o que aconteceu, me sai um menininho assim que, se tivesse 18 anos, era muito. Primeira coisa que eu falei para ele: você tem habilitação? Não tem habilitação. Mas fala a verdade, não dá vontade de sentar a mão na orelha? Tem que ser realista, não dá vontade, irmãos? E aí, se a emoção tomar o lugar da razão, aí a gente faz coisa que vai ser prejuízo, mais do que um prejuízo de um arranhão num para-choque.
Você está entendendo o que eu quero trazer para nós? Pedro deixou que a sua emoção tomasse o lugar da sua razão e ele esquecesse todos os ensinamentos que ele tinha aprendido com o mestre. Irmãos, vamos ser sinceros, Pedro aprendeu direto com o mestre. Nós somos alguém que está aprendendo com a palavra de Deus. De vez em quando as emoções tomam o lugar da razão, não toma? Mas tome cuidado, que ela pode trazer prejuízos e esses prejuízos podem ser irreversíveis. Um dos nossos desafios da modernidade hoje é nós controlarmos as nossas emoções. Um dos grandes desafios da modernidade hoje é nós controlarmos as nossas emoções. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: comigo eu sou crente, mas não sou besta não. Comigo é assim, eu resolvo na hora. Quantas vezes você já viu ou você já falou isso? Porque, queridos, a pressão que o mundo coloca sobre nós vai nos fazendo a ser pessoas emotivas e essas emoções vão tomando conta. Quantas palavras nós já dissemos que machucaram as pessoas, que feriram as pessoas, porque a emoção aflorou no lugar da razão. E ainda existe tempo de pedirmos perdão, é lógico. Mas nós vamos aprender que os prejuízos podem ser grandes. Pedro, pensando que estava defendendo Jesus, como se Jesus precisasse de defesa, né? Como a gente lê na internet, em defesa do Evangelho, como se o Evangelho precisasse de defesa, de meros estudantes da palavra de Deus. E aí ele está tendo uma leitura errada do acontecimento. Quando você tem uma leitura errada do acontecimento, você toma partido que não era para tomar. Quantas vezes, irmãos, nós já ouvimos relatos de pessoas que existiam os dois lados. Aí você ouve um lado e você fala assim: é verdade, esse aqui tem razão. Aí quando você vai ouvir o outro, é verdade, aquele ali tem razão. E você fica sem saber o que fazer. E se você não pede discernimento para Deus, e aí é nessa lição que eu quero entrar, um dos grandes dons, a igreja está perdendo e está achando que o maior dom é ela saber profetizar em línguas, ela saber. O maior dom nos dias de hoje é o dom do discernimento. É você saber discernir as situações que estão acontecendo à sua volta. Uma má compreensão dos acontecimentos levaram pessoas a cometerem genocídios ao longo da história. Uma má compreensão dos acontecimentos, para você ver como é tão difícil isso, leva a pessoa até ser corintiana. Porque tem uma má compreensão do que é a vida. Brincadeira, só para descontrair. Só para sair um pouquinho do peso. Mas é verdade. Pedro está tendo uma leitura errada do acontecimento. O que está acontecendo ali é o cumprimento, irmãos. O que acontece no mundo só indica que está se cumprindo as profecias que estão escritas na palavra de Deus. Nós temos que orar, nós temos que clamar, mas nós temos que dizer como Jesus ensinou: que seja feita a tua vontade, Senhor. Pedro está tendo uma compreensão errada dos acontecimentos, por isso ele vai tomar atitudes erradas. Ele vai sacar sua espada. O texto diz que ele cortou a orelha, mas com certeza ele não foi para cortar a orelha. Conhecendo Pedro, como a Bíblia fala, com certeza ele foi para dar no pescoço, irmão. Como você de vez em quando pensa: se eu pudesse pegar aquele pescoço. Quem nunca pensou assim? Se eu pegasse aquele pescocinho, eu ia torcer. Pedro com certeza puxou a sua espada e deu no pescoço. Com certeza ele errou o golpe, e o texto diz que ele cortou a orelha do soldado. E aquilo ali está totalmente fora dos padrões de Cristo. O texto fala que Jesus pega a orelha do soldado, coloca no lugar de novo e diz: Pedro, não é assim que se resolve as coisas. Sabe quando você vai lá no Facebook e senta o dedo lá no... Não é assim que vai resolver o mundo, irmãos. A igreja foi chamada para ser o sal e a luz desse mundo. Sabe como ela vai resolver os seus problemas? Não é na rede social, é no joelho dobrado, é na oração, é na consagração, é na compreensão dos acontecimentos. Está parecendo que nós estamos mais desesperados do que o mundo. Então Pedro deixou que as suas emoções falassem
mais alto. Primeira lição que a gente aprende: tome cuidado com as emoções, são perigosas. E eu tenho que aprender demais com isso. Isso aqui está falando demais comigo, viu? Em primeiro lugar, comigo. Segunda coisa que nós vamos aprender aqui com Pedro. O texto diz, um pouco antes, que Jesus está com seus discípulos, todos os discípulos, e até Judas vai chegar depois. Então o time está completo ali com os 12. Então, ou seja, estão todos os discípulos reunidos, mas quem vai querer resolver a situação? Pedro. Tome cuidado com o individualismo quando querer resolver alguma coisa. Nós estamos numa sociedade muito individualista, né? E quando eu digo individualista, não estou dizendo no sentido só de uma pessoa, mas individualista no sentido de um grupo, no sentido de uma família, no sentido de um projeto. Estavam os discípulos naquela cena e Pedro quis resolver. E repare comigo que é uma sequência lógica. As suas emoções não te deixam ponderar, não te deixam pensar, e você acha que pode resolver tudo sozinho. Deixa comigo. E quando a gente menos espera, está num quarto trancado em depressão. Porque quis tudo só para ele. Deixa que eu resolvo, deixa comigo. Cuidado, chega uma hora que a tampa da panela de pressão, ela explode. E a pessoa que é individualista, ela acha que ela querendo resolver, só ela querendo resolver, ela vai resolver o problema do mundo. E que as pessoas que estão à sua volta não precisam opinar, não precisam dizer nada, ela fica presa naquele mundinho. Pedro está preso naquele mundinho dele, de um cara temperamental, e ele está achando que isso vai resolver. Jesus vai ensinar para ele que não é assim. O reino de Deus é diferente. Fala a verdade, quantas vezes o nosso temperamento nos colocou em situação que o nosso individualismo, eu resolvo, deixa comigo, eu sei as técnicas, eu sei de tudo. E aí, por nós deixarmos a nossa emoção aflorar e queremos ser individualistas, nós não pensamos nas consequências. Pessoas não pensaram nas consequências. Quando se afastaram de Cristo, não pensaram na sua família, e hoje a família paga um preço muito alto. Quando você é a coluna da tua casa, você tem que suportar todo o peso. Mas não pode ser individualista, isso precisa ser dividido. Pedro está achando que ele pode resolver na espada, que talvez as suas técnicas, que talvez os seus conceitos, que talvez as suas ideias iriam resolver. Isso é coisa de quem é individualista. Se fechou naquele mundinho e achou porque é abastado financeiramente, porque pode estar onde quiser todos os dias. Ei, mas a vida espiritual é muito mais do que isso. A vida espiritual é muito mais do que isso. Então repare comigo que a segunda lição é: tome cuidado em querer resolver tudo sozinho. Porque quando eu quero resolver tudo sozinho, as pessoas que estão à minha volta podem sofrer as consequências. Quantas famílias estão destruídas hoje? Quantos maridos só pensaram nele e aqueles 5 minutos de prazer comprometeu toda uma família? Quantos funcionários pensou só nele e comprometeu todo um grupo de pessoas? Jesus vai ensinar que o individualismo, ele causa muitos prejuízos. Disse Pedro, não é assim. Vocês vão resolver de outra forma. E nós vamos ver que depois Pedro aprendeu a lição. Terceira lição. Primeira, grava aí. Cuidado com as suas emoções. Segundo, cuidado com o seu individualismo, com o nosso individualismo. Ele é perigoso. E terceira, as situações de pressão. Eu disse que aqui é uma situação de pressão. A gente entende, ele está vendo o seu mestre ser preso. É uma situação de pressão. Isso aí a gente não vai negar. Mas a gente precisa entender que nem toda situação de pressão que a gente passa é porque Deus nos abandonou.
Nem toda situação difícil que a gente passa, seja ela em qual área que for, é sinal de que Deus não tem poder. Está passando na mente de Pedro ali? Não. O meu mestre ninguém mexe. O meu pastor ninguém mexe. Nem toda situação de decepção, de pressão, de muitas vezes de notícias ruins é para nos matar. Isso aqui vai ser um molde, um vislumbre do que Pedro ia aprender lá na frente, do que ele iria passar e do cumprimento da palavra de Deus. Eu chamei a sua atenção, eu quero que você leia comigo aí, o versículo 11, que é o último versículo da leitura que a gente fez. Jesus vai responder para Pedro e dizer assim: guarda a tua espada na bainha. Repare comigo que é uma pergunta: não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Sabe o que Jesus está querendo dizer? Você está achando que eu não vou cumprir o que meu pai designou? Aquilo que para mim, para você, aos nossos olhos parecem decepção, talvez é o cumprimento daquilo que Deus preparou para nós na nossa vida. Talvez essa situação que está acontecendo hoje é Deus permitindo, e eu não creio, lógico, que em hipótese nenhuma, como alguns dizem aí, que é Deus que fez, não. Deus permite, porque o coração do homem é mau, e eu não duvido que é uma coisa planejada pelo homem, mas Deus permite que o homem mesmo, ele venha a entrar nesse ciclo vicioso, mas também é um chamamento, é um despertamento para nós entendermos que, ei, não é do jeito que vocês acham que tem que ser. Ainda tem um Deus sentado no seu trono, Ele sustenta tudo e todos com a sua destra, Ele é poderoso, e nós precisamos nos voltar para Ele. Se você for estudar a história bíblica, toda nação que vinha de um momento difícil, quando ela começava a prosperar, que ia tudo bem, ela se esquecia de Deus. Se você estudar a história bíblica, você vai ver sempre essa cena, inclusive com o povo de Deus, principalmente com o povo de Deus. O povo de Deus vinha de uma batalha, um povo oprimia, aí Deus mandava o livramento, aí começava tudo bem. Primeira coisa a acontecer foi com o povo no Egito. Deus tirou da opressão do Egito, colocou para andar para a terra prometida. Quando a coisa começou a apertar um pouquinho, prepararam um bezerro de ouro. Aí Deus vai lá, prepara o ensinamento, prepara tudo. Aí o povo começa a reclamar: estamos sofrendo. Deus prepara a carne, Deus prepara. O povo começa a reclamar. Então nós vamos entender que nada foge do controle de Deus, e que nem todas, e principalmente no nosso relacionamento com Deus, geralmente todas as situações de decepções é Deus querendo nos ensinar algo. É Deus querendo ensinar algo tanto para mim individualmente, como para uma igreja coletiva, quanto para uma nação, como para o mundo. Eu sou Deus e continuo no controle. Se rendam a mim que eu darei o livramento. Enquanto nós não voltarmos para Deus, nós veremos as catástrofes, nós veremos as coisas acontecerem. Mas tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. E principalmente com aqueles que se dizem que são de Deus. Deus sempre prepara um jeito de dar uma apertada para que nós nos voltemos a Ele. Seja sincero comigo. Quando a coisa começa a melhorar, irmãos, quando o negócio começa a ficar melhor na vida financeira, não dá uma vontade de ir todo final de semana ir para a praia? Isso foi assim na história, vai ser assim até a volta de Cristo. O que Pedro está aprendendo aqui é que, ei Pedro, o que para você parece algo que está fora do controle de Deus, para mim é o cumprimento. O que a gente está olhando hoje aí, pensando que está tudo fora do controle de Deus, é só Deus ensinando que Ele continua sendo Deus.
O que a gente às vezes olha para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa situação, é Deus querendo que você pare pelo menos 1 minuto e olhe para Ele, olhe para a sua palavra e olhe para Ele, continua sendo Deus e continua agindo no nosso meio. Talvez se fosse nós ali naquele momento, talvez se fosse nós vendo o nosso mestre sendo preso, talvez hoje nós com o nosso temperamento também tínhamos avançado nos soldados, querendo resolver tudo no braço, mas Jesus disse: Pedro, não é assim que se resolve. O único que relatou o que Jesus disse, eu quero ler com você, é Mateus. Vamos ler o mesmo texto em Mateus capítulo 26 e assim eu encerro. O único que relatou o que Jesus disse, os outros evangelistas não relataram. Mateus capítulo 26, versículo, é o mesmo texto na visão de Mateus. Mateus 26, 47. O único que relatou o que Jesus disse. Mateus 26, 47. Mateus vai relatar o que Jesus disse para Pedro. Vamos fazer a leitura do 47 até o 56. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12 com ele, grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos 12, repare que aqui Mateus não fala o nome, mas é Pedro, um dos 12 que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Olha a resposta de Jesus. Então Jesus lhe disse: mete no teu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão de espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir as escrituras que dizem: assim convém que aconteça? Então Jesus disse à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e porretes para o prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram, fizeram o quê? É aquela coisa, eu estou com você para qualquer coisa, na primeira. Mas tudo isso foi um processo que eles iriam aprender. Aí nós vamos ver que desses 12 discípulos, e aqui eu quero encerrar, eu quero que você abra comigo em Atos, capítulo 1, para a gente encerrar. Daqueles 12, vai se levantar uma igreja. Daqueles 12 vai se levantar uma igreja. Quem sabe da tua casa não vai se levantar uma igreja. Daqueles 12 vai se levantar uma igreja. O texto vai dizer que vai ter uma sequência ali, né? Você conhece a história. Jesus vai ser preso, vai ser julgado, vai no sinédrio, vai diante de Pilatos, vai ser condenado, vai ser crucificado. Ao terceiro dia vai ressuscitar, ressuscitou, está vivo e vivo para todo sempre. Mas Jesus disse: eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. E vocês vão dar sequência aí vocês vão ser a igreja. Atos capítulo 1 vai dizer que Jesus, ele ressuscitou, ele vai vir dar as últimas ordens para os seus discípulos e vai estar reunido. Eu quero depois que você leia lá. Jesus vai falar para vocês ficarem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do alto pelo poder do Espírito Santo, e eu quero que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E Atos capítulo 1, versículo 15, vai dizer que daqueles 12,
vai ter reunido aí no versículo 15. Quantas pessoas está escrito na sua Bíblia aí? Quem pode falar para mim? Atos 1:15. Quase 120. Dos 12 discípulos, de Pedro, Mateus, agora tem 120 reunidos. Desses 120 reunidos, oraram, o Espírito Santo desceu. Hoje, quando você passa na frente da Assembleia de Deus, hoje, quando você passa na frente da Presbiteriana, quando você vai em outro país, você vê uma igreja, nasceu daqui, veio daqui. E quem sabe eu e você somos a continuação de outras igrejas que vão nascer. Porque a nossa compreensão não é a compreensão do mundo, meus irmãos. É isso que eu quero trazer para nós. Se Pedro continuasse com aquela compreensão dele, ele não estaria aqui em Atos capítulo 1 esperando o Espírito Santo descer. Não deixe as tuas compreensões erradas do mundo, sejam elas políticas, sociais, eu não quero saber qual que é, mas não deixe que elas te roubem do projeto de Deus. Não deixe que elas te roubem do projeto de Deus. Jesus tinha um plano a cumprir, era um plano perfeito que já tinha nascido no coração de Deus antes do mundo existir. E não teve o inimigo para interromper, não teve Pedro querendo interromper, não teve Judas. Alguns estudiosos dizem que a intenção de Judas era proteger Jesus, não era nada disso, era o cumprimento da palavra de Deus. O que está acontecendo no mundo é o cumprimento da palavra de Deus. E o cumprimento da palavra de Deus é que o mundo vai se perder, mas a igreja vai para o lugar da onde ela veio. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Nós não iremos perecer. Pode perecer o nosso negócio, pode perecer o nosso emprego, pode perecer a nossa roupa. E Paulo disse assim, que ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu interior contudo se renova de dia em dia, porque a minha leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Essa luta, esse momento não é para nos matar, é para nos moldar em Deus. Se coloque de pé que eu quero orar com você. Não deixe que uma leitura errada de uma situação te tire da presença de Deus. Quantos agora só estão conseguindo assistir o culto da tua casa? E não estou falando de gente que está com dificuldade de vir, não. Eu estou falando de gente que está sem força de vir para a igreja, viu? Teve uma compreensão errada dos acontecimentos, e aí deixou se levar, e deixou de cumprir aquilo que Deus tinha sobre a vida dele, e hoje está lá, acompanhando de casa e doidinho para estar aqui, ó. Sabia? E está lá. Cuidado. Uma leitura errada das pessoas que estão à sua volta e das situações não te tirarem da presença de Deus. Perigoso. Pedro tomou uma atitude errada, mas ele teve tempo de aprender. E ainda dá tempo para nós aprendermos. Para a glória de Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Vai valer a pena cada esforço. Vai valer a pena cada dia de choro, cada dia que você tinha razão de descer do carro, ir lá e pegar o pescoço, mas não. Vai embora, filho, vai. Vai para tua casa, vai. Some daqui, vai.